Olá, amigos, que Deus abençoe você abundantemente, que a graça do Pai e do Filho esteja sobre as vossas vidas. Eu sou o pastor Francis Mar da Igreja Internacional da Graça de Deus de Trindade, tá? O nosso endereço é fácil, é Rua Coronel Anacleto, número 915, bem no centrão da cidade, tá? Fica bem no centrão da cidade de Trindade, Goiás, no estado de Goiás. Aí estamos aqui todos os dias para abençoar a sua vida, para levar a palavra de Deus ao seu coração, para te ajudar dentro do Evangelho, dentro da palavra, porque a palavra, ela liberta. A única coisa que pode libertar o ser humano é a palavra de Deus. Então, quando ela chega ao nosso coração, ou ao coração de alguém que está precisando de libertação, a palavra, ela traz esse efeito de libertação, ela causa essa libertação, porque Jesus, ele fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e o Filho é a palavra, ele representa a palavra de Deus, o próprio Deus, tá? No Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo de número 17, aqui Jesus ensinava no sábado em uma das sinagogas, e a palavra diz que o poder de Deus, a unção do Senhor, a virtude de Deus estava com ele para curar, estava com o Senhor para libertar, para transformar, para curar as enfermidades da carne, para curar as enfermidades da alma, do espírito. Então o poder de Deus estava com ele para curar toda e qualquer enfermidade, seja ela qual for. E naquele dia em que Jesus pregava, o texto fala que a virtude de Deus, o poder de Deus estava com ele para curar, para libertar. Levaram um homem que era paralítico, não podia andar, né? Não andava, até para que se pudesse levar ele até Jesus, levaram numa cama, pegaram 4 homens, pegou a cama pelos lados, nas lateral, e levaram até onde Jesus estava, onde Cristo estava. No versículo 18, ele diz assim: e eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. Então veja que o texto fala com bastante clareza que levaram esse homem que era paralítico, chegaram até onde Jesus estava, até o versículo de número 17, bem no finalzinho diz que a virtude do Senhor estava com ele para curar. Então, como a virtude estava com ele para curar, levaram o homem com a intenção de curar, vão levar até Jesus, já que Jesus está curando, libertando as pessoas, e sempre vai libertar, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é eterno, tá? Ele vai ser o mesmo, ele será o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele foi o da antiguidade, é o do presente e vai ser o do futuro também. Então ele é o mesmo ontem e hoje e continuará sendo eternamente. Então a virtude de Deus, a virtude do Senhor estava com ele para curar e levar esse homem que era paralítico, tá? Levar esse paralítico até Jesus e tentaram colocar diante dele, mas não acharam como pôr, porque por conta da multidão, a casa onde Jesus estava tão cheia, estava tão lotada de pessoas ouvindo a palavra, pessoas sendo curadas, que não tinha como introduzir uma cama. Então o que eles fizeram? Já que não tem como colocar pela porta, não tem como colocar pela janela, porque não tinha espaço, a única solução que eles acharam foi colocar pelo telhado. Foi um ato de fé. Eles usaram a fé que eles tinham naquele dia, eles colocaram em prática, né? Porque se você for olhar, nós formos olhar pela lógica, ninguém faria isso, né? Vamos subir um paralítico no telhado e descer lá onde Jesus estava, ou talvez hoje ninguém faria isso, chamar de doido, né? Mas eles fizeram, foi um ato de fé. O versículo seguinte, que é o versículo 19, diz assim: e não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. E vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. Então veja, a fé que eles tiveram, tá? Talvez não foi nem a fé do paralítico, porque não sei se ele não tinha ou se ele tinha, mas a fé das pessoas. Então quando Jesus olhou para aquela situação, para aquela cena, ele viu a fé que aquelas pessoas tinham, viu a fé que eles empregaram para levar aquele homem até onde ele estava. Então por isso que ele vira para ele e fala: olha, homem, os teus pecados estão perdoados, os teus pecados te são
perdoado. Então, primeiro, para que ele pudesse ser curado, para que ele pudesse ser liberto daquela enfermidade, para que aquela paralisia saísse, aquele espírito de paralisia saísse da vida dele, primeiro ele precisava do perdão, né? Precisava do perdão, precisava primeiro ser perdoado, porque tem certos tipos de enfermidade que tem que se tratar primeiro. A pessoa ela quer a cura, ela quer que Deus liberte, ela quer que o Senhor Deus faça a obra na vida dela, ela quer se libertar dos males, ela quer que Deus faça tudo por ela, mas ela esquece do perdão. Às vezes ela precisa primeiro chegar diante de Deus: Deus, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados, tira de mim aquilo que não te agrada, tira de mim aquilo que não está de acordo com a sua palavra. Em outras palavras, o pecado. Perdoa os meus pecados e as minhas falhas. Primeiro, para que Jesus pudesse curá-lo, para que Jesus pudesse libertar aquele homem, ele teve que perdoar primeiro. Primeiro os pecados, eles foram perdoados. Jesus primeiro perdoou os pecados daquele homem. Então veja que o texto fala claramente que antes dele curar, antes dele libertar, antes dele fazer com que aquele homem voltasse a andar novamente, se livrasse da enfermidade, primeiro primeiro aqui ele perdoou os pecados. Por que os pecados foram perdoados? Que tem enfermidade, tem ação do inimigo, que é por conta do pecado. Às vezes a pessoa está tão enferma, né? Ela está tão enferma e esqueceu muitos esqueceram que o diabo ele veio para isso, roubar, matar e destruir. Então, quando o pecado, o Adão pecou, o pecado entrou no mundo. A Bíblia fala claramente que maldita é a terra. Lá em Gênesis, Deus diz para Adão: maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. Então entrou o pecado no mundo. O pecado passou a toda a humanidade, todos os pecados. Então hoje nós precisamos da glória de Deus, do perdão. Por isso que a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando os pecados são perdoados, a pessoa é curada, a pessoa é liberta, o diabo não tem mais com o que permanecer na vida da pessoa, porque o que alimenta ele é o pecado, o que alimenta a enfermidade, o que alimenta o inimigo na vida de alguém é o pecado. Então o texto fala com bastante clareza que primeiro ele perdoou os pecados, mas os fariseus não gostaram. Por quê? Porque eles pensavam como um mundo, eram religiosos. O versículo aqui diz assim, aqui que é o versículo 21, fala assim: e os escribas e fariseus começaram a razoar ou cochichar, reclamar, dizendo: quem é este que diz blasfema? Quem pode perdoar pecado, senão Deus? Veja que coisa. Então, depois Jesus fala: os seus pecados te são perdoados. Por que ele falou isso? Primeiro, antes de curar o rapaz, de curar aquele homem, porque a doença dele, a enfermidade dele estava relacionada a isso, né? Ao pecado. Então ele diz: homem, primeiro falou: os teus pecados te são perdoados. Aí vem a dúvida, o inimigo quis jogar a dúvida no coração, como ele fala no coração de muita gente, dizendo que a pessoa não, que Deus não perdoou. O inimigo tenta inundar a mente dela, dizendo que Deus não ouviu a oração, que ela continua sendo pecadora. Então o inimigo ele vai tentar de tudo quanto é forma. Então, quando Jesus diz para o homem: os teus pecados te são perdoados, os escribas e fariseus, em outras palavras, o diabo tentou convencer ele, dizendo que o único que pode perdoar pecado é Deus. Quem é esse que fala blasfêmia? Porque o único que pode perdoar é Deus. Então Jesus vai responder para eles no 22. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: que razoais em vossos corações? E qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Jesus vai e pergunta para ele: qual é o mais fácil? Qual o mais fácil? É dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Alguém pode dizer: mas é difícil falar isso, é difícil, poxa, tanto um como o outro. Mas, igual os fariseus, quem é esse que pode, que fala blasfêmia? Só Deus pode perdoar. Então eles não tinham aquela confiança toda no que eles pregavam, né? Então Jesus vai e fala: olha, qual é o mais fácil? Para Jesus os dois era fácil, mas primeiro tem que ir pela ordem. Primeiro tem que se perdoar os pecados, primeiro a pessoa tem que se livrar dos pecados,
para depois ser curado. Então veja que ele vai e responde no versículo 24: ora, para que saibais que o Filho do homem tem poder, tem sobre a terra poder de perdoar pecados, aí ele vai falar, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então, primeiro, ele foi pela ordem, tratou o pecado, tratou a causa, porque a causa da enfermidade, a causa da paralisia que ele estava enfrentando ou sofrendo, era o pecado que estava lá. Talvez não sabe há quanto tempo, às vezes tem muitos que deixam passar as coisas vai passando, é como Davi, O Davi, ele deixou passar o pecado, quando ele pecou, ele foi lá e matou Urias e depois fez o que ele deveria fazer, ele tentou cobrir a coisa. Depois de um ano, o profeta vem para ele: olha, o rei contou uma história sobre a questão da ovelha, da ovelhinha, do pobre, do rico. O rico foi e matou a ovelhinha. O pobre só tinha um. O rico recebeu as visitas e matou a ovelhinha do pobre, só tinha umazinha, O rei ficou chateado, quis explicar, bater, e falou: vamos, digno de morte, tem que restituir 4 vezes mais. Ele vai e responde, o profeta diz para ele: esse é tu, rei, é você, rei, você fez isso, Você fez isso. Ele tentou jogar no livro de Salmos, para a gente entender esse caso, Salmos 51, Salmos, diz assim, Salmos, vamos lá no Salmos, o livro de Salmos, aqui ele diz justamente assim, Salmos de número 51, aqui ele fez um clamor a Deus, pediu ao seu Deus que o seu Deus perdoasse os seus pecados. Salmo 51, aqui Davi confessa os seus pecados a Deus, ele confessou os seus pecados a Deus, as suas transgressões a Deus. O que a gente entende aqui no texto? Nós fomos ler com bastante clareza. Ele vem dizendo no versículo 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo as tuas benignidades, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, Porque foi quando ele descobre que ele tinha errado, o que ele tinha feito. Então ele fez um clamor a Deus: Deus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. A gente torna, no caso, no texto paralítico novamente, para que Jesus pudesse curar. Primeiro, os seus pecados foram perdoados. Primeiro, ele perdoou os pecados daquele homem, para que depois curasse. Ele veio para isso, ele veio para perdoar os nossos pecados. A palavra diz que nesse dia, sexta-feira, até a gente tem essa tradição de dizer que Jesus morreu na sexta-feira às 3 da tarde, Então, vamos dizer que seja. Então vamos lá, às 3 da tarde, quando ele exclamou na cruz: está consumado, está feito, ele morreu pelos nossos pecados, ele carregou as nossas transgressões, ele levou todos os nossos pecados lá na cruz do Calvário. Então ele se enfermou por nós, porque nós não tínhamos como nos salvar sozinhos. Se Cristo não tivesse morrido por nós, levado os nossos pecados, nós não tínhamos como ser salvo, a humanidade não ia ser salva. Então o que é que Deus fez? Ele enviou o seu único filho a morrer por nós. Lembra que ele curou o pecado, a paralisia do homem, mas foi pela ordem. Primeiro perdoou os pecados, depois disse: levanta, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra, levanta-te e anda, toma a tua cama e vai para a tua casa. E ele foi curado. O perdão liberta as pessoas, o perdão cura. Quando a pessoa chega diante de Deus e reconhece que ela está errada, reconhece os seus erros, reconhece as suas falhas, o perdão ele cura, ele liberta a pessoa de toda e qualquer maldição, seja ela qual for. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade é isso aqui, a verdade é a palavra de Deus. Quando nós conhecemos a verdade e a colocamos no nosso coração, a verdade nos liberta, tá ok? Então está aqui o nosso recado, nossa mensagem de hoje. Que Deus te abençoe, que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre as vossas vidas. Mas só vamos dar um recado para você: domingo agora
que é o domingo de Páscoa, tá? Nós vamos estar participando da Santa Ceia do Senhor. Como nós estamos ainda no decreto do governador, não podemos fazer culto físico. Você pode passar aqui na hora do culto, você pode passar fora do horário de culto, você pode passar em qualquer horário. O importante é que você participe da Santa Ceia. Jesus disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Então, domingo agora, Santa Ceia do Senhor. Vou dizer assim, não vou dizer às 8 e às 19, eu vou dizer o dia inteiro, tá? Você pode vir a qualquer horário, você vai participar da ceia em nome de Jesus, tá ok? Que Deus te abençoe, que a graça do Pai e do Filho esteja sobre a sua vida e até domingo em nome de Jesus.